irmãos, meu nome é Mônica, sou uma das colaboradoras da Sociedade Espírita Irmã Rosália e neste dia de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas reflexões acerca do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição que trata do o Cristo Consolador. Meus irmãos, uma das primeiras lições desse capítulo é sobre o jugo leve. É um chamamento do Cristo para nós que estamos aflitos, que estamos sobrecarregados. E ele nos convida a caminhar com ele, porque junto dele, seguindo os exemplos que ele nos deixou, nós vamos percebendo que esse jugo é leve. E o fardo das nossas dificuldades, das nossas provações, vai ficando mais leve. E vamos refletir um pouco sobre por quê. O porquê que caminhar com Jesus torna a vida mais leve, torna os problemas, as dificuldades possíveis de serem ultrapassados, superados. Nesse capítulo, meus irmãos, a mensagem do Evangelho nos traz que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, confiança essa que o Cristo veio nos ensinar. E este é um momento em que passamos por muitas provações. Vivenciamos dores, misérias, decepções, perda de seres amados, Perda de seres amados. Se temos a crença numa única vida, vai ficando muito difícil compreender a lei de Deus e encontrar esperança e fé para superar as dores do momento. Aquele que só crê nessa vida traz muitas aflições, traz um peso muito grande. Então Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Mas para compreender essa mensagem do Cristo, precisamos pensar nessa vida futura. E o que é essa vida futura? É a vida do mundo espiritual. Estamos na Terra passando por um momento de expiação e provas. O nosso mundo é de expiação e provas. Nos deparamos com dificuldades, nos deparamos com as situações necessárias para que possamos aprender. E as lições aprendidas estarão gravadas em nosso corpo espiritual. E de retorno à nossa pátria espiritual, o que levaremos? Quais serão as conquistas em termos de virtudes e de moral que estarão gravadas em nossa mente espiritual e que levaremos conosco? E para, meus irmãos, conseguirmos aprender essas leis, termos a força necessária para superar as dificuldades, Jesus nos traz a observância de uma lei muito importante, que é a lei do amor e da caridade. Aí estão as condições necessárias para que possamos ter forças para superar as dificuldades, trazer a esperança e continuarmos a caminhar. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Este conhecimento que ficará então eternamente conosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber porque não o vê absolutamente e o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Então, meus irmãos, como é que podemos explicar o trecho? Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Ouçam aqueles que têm, no momento, a condição de compreender os ensinamentos que o Espiritismo, na época predita, viria a ensinar. Como nos prometeu o Cristo, o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus disse por parábolas. Jesus advertiu que pudéssemos ter
ouvidos para ouvir, nos colocarmos predispostos a entender a mensagem do Evangelho. Nesse capítulo, meus irmãos, Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como que alguém pode se sentir bem-aventurado se sofre? O Espiritismo vem, meus irmãos, nessa revelação, nesse Consolador prometido por Jesus, trazer o conhecimento sobre a causa de nossas dores, de nossos sofrimentos. Se na atual existência não temos motivos e passamos por essas dificuldades, com certeza essas causas estão numa existência anterior. Estamos aqui reencarnados para transformar, para modificarmos, transformar os nossos sentimentos, refazer caminhos, pagar por faltas. Como que pagamos por nossas faltas? Como expiamos coisas que fizemos, coisas que contrariam as leis de Deus? Muitas vezes é no sofrimento que nós vamos aprender a sermos mais compreensíveis, brandos. Na maioria das vezes, nas horas de dificuldade, de dor, que buscamos a Deus, que buscamos as leis de Deus. E assim nós vamos fazendo a reforma íntima que tanto precisamos. O Espiritismo, quando nos oferece o conhecimento da pluralidade das existências, da alma, como essa questão da vida eterna, que experimentamos aqui no corpo encarnado, um breve momento de nossa existência. Viemos para cá para aprendermos, para sermos melhores. E de retorno à pátria espiritual, o nosso verdadeiro lar, levamos as nossas conquistas. É nesse conhecimento, nessa compreensão da vida eterna, é que o homem espia muitas vezes então o seu passado. Mostra por que sofremos, apontam as crises salutares que produzem a cura da nossa alma, cura do nosso espírito imortal. A cada existência, então, vamos nos depurando, nos melhorando. E essa depuração, essa melhora espiritual é que garante a nossa felicidade na vida futura. Por isso nós vamos encontrar nos ensinamentos evangélicos muitos trechos que mencionam a vida futura. Qual é a vida futura? A vida do espírito imortal. Então o homem, com conhecimento doutrinário, com conhecimento da doutrina dos espíritos, das revelações que eles trazem, compreende que mereceu sofrer, porque está expiando uma falta passada. Considera justo esse sofrimento. Sabe que também terá o auxílio, né? Não passará as dificuldades sozinho. Terá o auxílio dos espíritos amigos, daqueles que auxiliam no seu adiantamento. E de posse desse conhecimento, que sabe que o sofrimento é justo, que é a expiação de uma falta e que tem o apoio dos espíritos amigos, eles passam a seguir a sua caminhada, passando pelas dores e pelos sofrimentos sem murmurar. Então, o Espiritismo nos ajuda a compreender essas questões e faz com que a nossa fé seja mais forte. Fé no futuro, fé na melhora constante, ver a importância que tem as dificuldades que passamos para nos elevarmos, para fortalecermos nas questões espirituais. Possamos, então, olhar para a vida futura como esse horizonte, expectativa e essa perspectiva de vida e de felicidade. O que espera com paciência, com resignação e com coragem, que passa por essas dificuldades de forma firme, sem murmurar, com fé em Deus, tem sim se aproximado do caminho reto, que conduz à felicidade, que conduz ao lado de Jesus, que é o que todos nós cristãos buscamos. Então, meus irmãos, a doutrina espírita vem trazer a comunicação dos nossos irmãos desencarnados, nos revelando questões importantes para a nossa vida de espírito imortal.
E nesse capítulo nós temos a instrução dos espíritos amigos e vai falar sobre o advento do Espírito de verdade. Então o trecho diz: Vem como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz que germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem, esparso no seio da humanidade. Vinde a mim, todos vós que sofreis. É o Cristo nos chamando ao seu coração, principalmente aqueles que estão passando por grande sofrimento. Apesar, meus irmãos, de termos aí a mensagem do Cristo há mais de 2000 anos a nos chamar para a sua lei, para a lei de amor e de caridade, o que vemos? A humanidade ingrata, afastando-se do caminho que conduz a Deus, trabalhando as suas vidas, muitas vezes pelo caminho da ignorância, pelo o caminho da impiedade, pelo caminho da falta de observância da lei de amor e de justiça. Jesus nos fala que Deus não quer aniquilar a raça humana, mas quer que os homens se ajudando mutuamente uns aos outros, mortos e vivos. Então, meus irmãos, olha que interessante. Jesus nos chama a caridade de um para com os outros, o auxílio de um para com os outros. E não fala somente desse auxílio entre os encarnados, mas dessa comunhão para a melhora mútua de encarnados e desencarnados. Esse trabalho unido, onde um pode socorrer o outro mutuamente. E nos chama, então, a ouvir a voz dos profetas, dos apóstolos, daqueles que já viveram na terra e que traz a mensagem do alto a nos auxiliar. Jesus fala: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão. Meus irmãos, nesse trecho, Jesus vem falar de um tema que é muito dolorido aos nossos corações. Ele traz a questão da morte, a separação dos entes queridos. Neste momento, que estamos passando, momento de pandemia, onde tantos amigos e familiares retornam à pátria espiritual, é muito difícil compreender a lição da morte. Mas se temos o conhecimento dessa vida futura, do mundo ditoso que é o mundo espiritual, temos no coração a compreensão e oraremos por aqueles que amamos, para que eles possam, no plano espiritual, conseguir continuar a sua jornada. O amor, o carinho, a saudade, esses sempre nos acompanharão, mas não a revolta, o desespero, porque retorna à pátria espiritual uma alma querida para continuar a sua jornada. E essa consolação nos chega pela comunicação dos nossos amigos espirituais, que traz as mensagens muitas vezes dos nossos entes amados, falando, rogando a nós que possamos continuar a nossa jornada aqui na Terra, fazendo sempre o melhor, buscando observar a lei de Deus, buscando nos melhorarmos a cada dia, dentro das nossas possibilidades. Nos traz a reconfortante mensagem de que os nossos irmãos seguem amparados por Deus nosso Pai, que contam na espiritualidade com os amigos espirituais que os acompanham em toda a jornada. Então, meus irmãos, não há morte, há apenas uma separação momentânea. Aqueles corações que muito se amam, com certeza se reencontrarão. Lembremos que temos um Pai que é puramente amor e bondade e que não quer que seus filhos sofram. O sofrimento que muitas vezes passamos são consequências das nossas faltas, das nossas más escolhas. Uma vez que temos conhecimento
dessas questões, nos esforçamos para ter melhor conduta, né? E termos então, numa próxima existência ou de retorno ao mundo espiritual, momentos de felicidade. E Jesus fala para nós: se estivermos buscando o crescimento, o desenvolvimento de nossas virtudes, então nos desenvolveremos como o cedro. E olha o trecho muito interessante. Homens fracos. Quando ele fala homens, ele está se referindo a toda a humanidade, né? Compreendeis as trevas das vossas inteligências. Muitas vezes a gente atribui a maldade a questões externas, né? Questões fora de nós. O mal caminha pelo mundo, sim, mas pela escolha das inteligências de cada ser. Quem é que ainda se compraz nas questões erradas, no mau caminho, no que a gente pode chamar de maldade? E o que é a maldade? Maldade nada mais é do que afastamento das leis de Deus. Um coração que ainda permanece no mal é aquele coração que no momento está voltado para outros olhares que não aquele caminho nos proposto por Jesus, o caminho da caridade, do amor ao próximo, do amor a nós mesmos. É um irmão que sofre e que está no momento afastado da luz. Mas Jesus, meus irmãos, nos promete que nenhuma ovelha será perdida. No tempo certo, esse coração que hoje se compraz no mal também receberá a luz, sentirá em seu coração as bênçãos do alto que lhe buscam sempre. Jesus não desampara ninguém. Por esses, meus irmãos, devemos orar constantemente, para que, envolvido em boas vibrações de amor e de paz, esses corações hoje endurecidos e afastados, se comprazendo no mal, possam sentir a presença do Cristo de Deus, do seu amor e da sua luz infinito e voltar ao caminho. Porque todos nós só alcançaremos a verdadeira felicidade quando não tiver nenhum irmão para trás. E o nosso esforço é, além de nos melhorarmos, orarmos por aqueles que hoje estão nessas condições. Jesus vai nos dizendo para que não nos afastemos, né? Nos afastemos dessa luz divina que é colocada nas nossas mãos, para nos clarear o caminho, né? E que possamos todos nós nos reconduzir ao caminho, né? Reconduzir como filhos perdidos que muitas vezes somos, a esse colo de nosso Pai, que é todo amor e bondade. Jesus fala que tem muita compaixão por nós, pelas nossas fraquezas, pelas nossas misérias, pelos nossos sofrimentos. Ele que nos estende a mão, né, está sempre ali, ao nosso lado, esperando de nós que voltemos olhos para Ele e que possamos assim nos afastar deste abismo que muitas vezes nos vemos a cair, né? Nos chama a crer, amar e meditar sobre as suas revelações. Nos chama a atenção para não nos misturarmos, né? Ele traz a analogia ali da trigo e o joio, para que não acolhamos em nossa mente, em nosso coração, as falsidades, as inverdades, as utopias que nos levam a caminhos incertos, né? Que nos afastam da lei de Deus, que é a lei do bem para todos. Então, eles nos chamam a atenção, a observância de suas leis. Possamos todos nós buscar a verdade da lei, a verdade do amor, a verdade da caridade de um para com os outros. Todo o seu ensinamento é baseado na reflexão, na escolha, na lei de caridade e de amor. E o capítulo, meus irmãos, tem um chamamento aos espíritas, pedindo que nós, que nos intitulamos espíritas, possamos estudar e amar, que possamos nos instruir para que esses conhecimentos das verdades eternas possam nos auxiliar em nossa caminhada e nos colocarmos como servos de nossos irmãos, auxiliando-os também. Eis que além túmulo que julgáveis o nada, vozes o clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes também os vencedores da impiedade.
Então, meus irmãos, vamos refletir sobre as mensagens do Evangelho, em especial essa, né, do Cristo Consolador, das revelações que ele traz para o nosso coração e como usar desses conhecimentos para a mudança da nossa vida, para a melhora dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de nossa conduta. Deus ampare e abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que assim seja.